Olá, maravilhosos, maravilhosas, bem-vindos aí, gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 6. Eu sou a professora Amélia Espinosa e o tema que nós vamos conversar hoje é sobre o iluminismo. Sei alguns tópicos que a gente vai abordar durante a aula, o contexto histórico do iluminismo, como é que se deu o surgimento do iluminismo, por que no iluminismo a gente teve um combate da visão de mundo teocêntrica, porque a influência do iluminismo ela foi tão grande durante o século XVIII, as consequências do iluminismo, e também trouxe para vocês alguns pontos chaves que é importante a gente relembrar sobre o iluminismo e assim por diante. Processo histórico do iluminismo. O iluminismo ele é denominado enquanto movimento intelectual, onde vai se defender a valorização da razão em meio ao detrimento da fé, enquanto uma forma de se defender o mundo e também os fenômenos da natureza. Então, o iluminismo ele defendia também o desenvolvimento científico, ele acreditava que levaria ao progresso de sua humanidade para que houvesse a formação da sociedade sem tirania ou qualquer injustiça que se tivesse. Vamos entender como é que se deu o surgimento do iluminismo? Então, o iluminismo ele teve seu surgimento a partir do século XVIII, ele ficou conhecido enquanto século das luzes. Então, conforme o movimento iluminismo, os iluministas eles eram contrários ao absolutismo, em que se havia uma grande concentração do poder real, principalmente, sendo que a partir disso eles passavam a defender as liberdades individuais e eles também eram críticos ao mercantilismo e eles propunham através do liberalismo enquanto uma forma de alternativa econômica. Por que no iluminismo houve o combate da visão de mundo teocêntrica? Então, por meio do movimento iluminista, a gente teve o combate com relação à visão de mundo teocêntrica, que ela passou a ser estabelecida através da influência do cristianismo e assim passou a ganhar um certo espaço dentro da sociedade no racionalismo científico. Então, de acordo com os iluministas, eles possuem uma crença que o racionalismo ele permitiria que essa humanidade encontrasse um caminho do progresso para que pudesse se construir uma sociedade que fosse sem justiça social e que não tivesse conflitos. A influência do iluminismo ela foi tão grande no século XVIII. Então, qual a influência do movimento iluminismo foi tão grande na Europa a partir do século XVIII? Porque o iluminismo ele recebeu o nome de século das luzes. O termo em si, iluminismo, ele vai se remontar através da ideia de iluminação, conforme os iluministas eles defendiam de iluminar as mentes do seu século para que assim pudesse retirar da escuridão e da ignorância, e assim por diante. E quais foram as consequências do iluminismo? Os ideais iluministas, eles de alguma forma vieram a ter uma influência com relação aos seus movimentos de luta dentro das diferentes partes da Europa, também dentro do continente americano. Então, na América, o iluminismo ele se deu muita força, principalmente na defesa pela liberdade contra o domínio, e a partir das explorações coloniais a gente pode observar que a Revolução Americana ela é um grande exemplo enquanto um movimento inspirados nos ideais iluministas. Vocês alguns pontos chaves do iluminismo que é muito importante a gente relembrar. Então, o iluminismo ele foi considerado por ele ter bastante influência, principalmente na França, e por conta disso, há uma parte bastante expressiva, sendo que dentre os nomes desse movimento intelectual, o iluminismo, assim a gente consegue observar que nem todos os grandes iluministas, eles não foram franceses. Então, os principais iluministas que a gente pode destacar, como Denis Diderot, Jean-Le d'Alembert, Immanuel Kant, Adam Smith, David Hume e assim por diante. Na próxima aula, eu espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus, um abraço para vocês.